Você acha que está seguro dentro de casa, trancado entre paredes e portas fechadas? A noite, porém, tem o poder de revelar aquilo que preferimos esquecer. Vozes que não vêm de lugar nenhum, passos que ecoam no vazio, presenças que ninguém explica. Se continuar, não diga que não avisei. Este é o proibido assistir à noite. Há segredos que jamais deveriam estar em nossas casas. Objetos que carregam não apenas lembranças de família, mas também presenças que não pertencem a este mundo. Entre todos eles, nenhum é tão perigoso quanto o espelho antigo. Herdado de avós, bisavós ou parentes distantes, ele parece inofensivo à primeira vista, apenas mais um enfeite esquecido em um canto da casa. Mas o que você não sabe é que, durante a noite, esse objeto silencioso pode se transformar em um portal aberto para algo que não conseguimos compreender. Imagine deitar-se para dormir e, sem perceber, posicionar sua cama diante desse espelho. A escuridão toma o quarto. O silêncio se torna pesado e, de repente, você sente como se não estivesse mais sozinho. Os antigos diziam que espelhos guardam mais do que reflexos. Eles aprisionam memórias, ecos de vozes, fragmentos da alma de quem já partiu. É por isso que tantas famílias no interior alertavam seus filhos para nunca dormir em frente a um espelho herdado. Não se tratava apenas de superstição, mas de um medo profundo, transmitido geração após geração, como uma lei silenciosa de sobrevivência. Os relatos são perturbadores. Pessoas que acordaram durante a madrugada juram ter visto o reflexo se mover sozinho, atrasado em relação aos seus próprios gestos, como se houvesse outra presença atrás do vidro. Há quem diga que o reflexo piscou quando o corpo original não piscou, que sorriu quando ninguém sorriu, que permaneceu imóvel enquanto a pessoa mudava de posição na cama. O que parecia ser apenas uma superfície polida se torna, nesses momentos, um abismo capaz de sugar a sanidade. A cada história narrada, a sensação de perigo cresce. Não é apenas o medo de ver algo estranho no reflexo, mas a desconfiança de que o espelho esteja vivo, observando, esperando o momento certo para revelar o que realmente guarda em sua profundidade. Essa suspeita é reforçada por coincidências inexplicáveis. Famílias que, depois de dormir próximas a um espelho antigo, sofreram tragédias repentinas. Pessoas que perderam o sono por semanas após sentirem o peso de olhares invisíveis durante a noite. Crianças que, sem conhecer a lenda, apontavam para o vidro e diziam ter visto alguém parado lá dentro. E aqui está a verdade que mais apavora. Não importa se você acredita ou não, porque o espelho não precisa da sua fé para agir. O simples fato de estar diante dele já é suficiente para abrir espaço para o que se esconde além do reflexo. Talvez o perigo não esteja apenas em olhar, mas em permitir que ele olhe para você. Este vídeo não é apenas uma história de terror, é um aviso. Você vai descobrir por que nunca deve dormir perto do espelho antigo da sua família, o que os relatos revelam e quais segredos sombrios podem estar guardados dentro desse vidro silencioso. Prepare-se, porque o que parecia apenas um objeto decorativo pode se transformar em um dos maiores pesadelos que já entrou em sua casa. Tudo começa com a ideia de que o espelho antigo não é apenas um objeto, mas uma testemunha. Pense no tempo em que ele foi criado. Mãos de artesãos moldando molduras de madeira, vidro sendo polido à chama, metais como prata e estanho usados para dar brilho à superfície. Cada espelho fabricado no passado carregava não só a técnica, mas também a intenção, a energia, a respiração de quem o produzia. E ao contrário do que imaginamos, essas marcas não desaparecem. Permanecem gravadas, invisíveis, mas sempre presentes. Um espelho antigo, especialmente um herdado de família, não é só vidro. Ele absorveu anos de olhares, segredos trocados diante dele, lágrimas refletidas em noites de luto, sorrisos congelados em casamentos e celebrações. A cada geração, ele armazenou fragmentos do que viu e, de alguma forma, os guardou em silêncio. Por isso, muitos acreditam que esses espelhos funcionam como verdadeiros cofres de energia,
retendo memórias que não pertencem mais a ninguém vivo. O perigo surge quando esquecemos esse passado e o tratamos como apenas um objeto decorativo. Dormir diante de um espelho antigo é como se deitar diante de uma testemunha silenciosa que carrega mais lembranças do que você pode imaginar. Não é apenas o seu reflexo que ele devolve, mas uma sobreposição de tudo o que já foi refletido. É por isso que, em muitas casas do interior, havia a prática de cobrir os espelhos com panos durante a noite ou após a morte de alguém da família. O medo era simples, mas profundo. O espelho podia reter a alma de quem partia ou liberar aquilo que havia aprisionado. Relatos apontam que, ao dormir diante desses objetos, algumas pessoas sentiram uma pressão no peito, como se fossem observadas de todos os ângulos ao mesmo tempo. Outras juraram ouvir sussurros vindos do vidro, tão baixos que não se podia distinguir palavras, mas claros o suficiente para manter o corpo em alerta. Era como se o espelho tivesse voz, mas falasse em uma língua que só a mente inconsciente podia entender. Esse caráter de guardião silencioso torna o espelho mais assustador do que qualquer fantasma visível, porque o fantasma você pode ver, identificar e até confrontar. Já o espelho, não. Ele não mostra sua verdadeira intenção, não revela o que guarda, ele apenas reflete, e no entanto deixa transparecer que há algo além da superfície. A cada noite, quando a escuridão domina o quarto e sua respiração é o único som presente, o espelho se mantém ali, fixo, imóvel, mas pronto para registrar cada detalhe da sua vulnerabilidade. E é aqui que o primeiro alerta deve ser feito. Nunca subestime o silêncio de um espelho antigo, porque o silêncio, muitas vezes, é a forma mais poderosa de vigilância. Há relatos que começaram de maneira simples, quase banais, mas terminaram deixando cicatrizes profundas na memória de quem os viveu. Uma jovem do interior, por exemplo, contou certa vez que acordou no meio da madrugada, sentindo uma estranha inquietação. A luz fraca da lua atravessava a janela e iluminava o espelho antigo herdado de sua avó. Quando virou o rosto para se levantar da cama, percebeu algo impossível de ignorar. Seu corpo havia se movido, mas no vidro o reflexo permanecia parado, olhando para ela. O choque foi imediato. Durante alguns segundos, ela acreditou que estava sonhando. Mas quanto mais fixava os olhos no espelho, mais clara ficava a sensação de que havia outra presença ali, ocupando o mesmo espaço que sua imagem deveria ocupar. O reflexo piscou segundos depois dela, como se vivesse em um tempo diferente, atrasado, independente. O coração disparou, e um arrepio percorreu sua pele quando finalmente o reflexo sorriu. Ela não havia sorrido. Esse tipo de relato não se restringe a uma única pessoa. Em diferentes regiões, famílias inteiras contam experiências semelhantes, sempre marcadas por pequenas diferenças entre o corpo real e o reflexo. Alguns dizem que o vidro se torna mais escuro, como se a imagem estivesse sendo sugada para dentro. Outros garantem que os olhos refletidos brilham de um jeito estranho, intenso demais para ser humano. O detalhe em comum é sempre o mesmo. O reflexo deixa de ser apenas um reflexo e passa a agir como uma entidade autônoma. O fenômeno gera perguntas perturbadoras. E se o reflexo não for apenas uma cópia, mas uma versão paralela, presa em um espaço que não compreendemos? E se, ao dormir diante do espelho, você não estiver apenas descansando, mas permitindo que essa versão ganhe força, aguardando o momento certo para atravessar? São questões que ninguém consegue responder, mas que transformam um objeto aparentemente inofensivo em um risco constante. Os mais antigos sempre advertiram: nunca se olhe nos olhos do reflexo em plena madrugada, porque se ele não repetir seus movimentos, se não reagir ao mesmo tempo que você, a sensação de que existe outro ser ali será inevitável. E nesse instante, não há como garantir quem de fato está observando quem. Esse é o primeiro grande sinal de que o espelho não é confiável. Quando sua imagem começa a seguir regras próprias, deixando claro que existe uma vida além da superfície. Quem já dormiu em frente a um espelho antigo descreve uma sensação difícil de explicar, como se o próprio ar dentro do quarto se tornasse mais denso.
O silêncio da madrugada, que deveria ser repousante, transforma-se em um peso invisível, um fardo que recai sobre o corpo e impede o descanso verdadeiro. É como se cada segundo diante do espelho sugasse energia vital, drenando forças sem que a pessoa perceba. Relatos de diferentes épocas mencionam um padrão: a insônia inexplicável. Pessoas que nunca tiveram problemas para dormir começam a despertar entre 2 e 3 da manhã, sempre com o mesmo incômodo, como se estivessem sendo observadas. O mais assustador é que, ao tentar voltar ao sono, sentem uma pressão no peito, um bloqueio na respiração, semelhante a uma paralisia noturna. Só que, nesses casos, o detalhe que mais aterroriza é a certeza de que o reflexo continua desperto, mesmo quando o corpo adormece. Alguns descrevem ainda um zumbido baixo, quase imperceptível vindo do espelho. Outros falam de um frio anormal, concentrado apenas diante do vidro, como se aquela superfície fosse uma porta aberta para algo gélido e sem vida. Em casas antigas, é comum que moradores tenham deslocado os espelhos para corredores ou cômodos vazios, temendo que a simples presença deles ao lado da cama fosse suficiente para provocar doenças, pesadelos ou desespero prolongado. O fenômeno tem um impacto psicológico devastador. O sono interrompido noite após noite gera cansaço, e o cansaço se transforma em fragilidade. Pessoas antes fortes e alegres passam a carregar olheiras, a perder o apetite e a mergulhar em estados de melancolia. Para muitos não é coincidência. O espelho parece alimentar-se exatamente dessa energia, fortalecendo-se à medida que a vitalidade do dono se esvai. Há ainda um detalhe que não pode ser ignorado. Algumas famílias afirmam que, ao retirar o espelho do quarto, a sensação desaparece instantaneamente. O silêncio volta a ser apenas silêncio, o sono retorna, a atmosfera pesada se dissipa. Isso reforça a crença de que não se trata apenas de imaginação, mas de uma influência real, concreta, capaz de moldar o ambiente ao redor. Esse peso invisível da madrugada é o segundo alerta que acompanha a lenda dos espelhos antigos. Eles não apenas refletem imagens, mas parecem sugar a própria energia vital de quem ousa dormir diante deles. E quando o corpo humano se fragiliza, o medo encontra espaço para se tornar ainda mais poderoso. Entre todos os relatos envolvendo espelhos antigos, os mais perturbadores são aqueles contados por crianças. Diferente dos adultos, elas não conhecem as lendas, não sabem das advertências dos mais velhos, e por isso, suas descrições são ainda mais inquietantes. Pais e avós relatam momentos em que pequenos, de madrugada, apontaram para o espelho e disseram com naturalidade: "Tem alguém ali dentro." O detalhe assustador é que essas visões não surgem apenas em sonhos. Há casos em que crianças brincavam no quarto e, ao olhar para o espelho, corriam para os pais afirmando que o reflexo não era igual. Uma menina de 6 anos contou ter visto a própria mãe dentro do vidro, mas sem olhos. Outra criança descreveu o reflexo do irmão sorrindo, mesmo quando o menino estava sério. Essas declarações, feitas por vozes inocentes, são difíceis de ignorar, porque surgem carregadas de espontaneidade, sem o peso da imaginação adulta moldada pelo medo. Em muitas casas, tornou-se costume cobrir os espelhos sempre que havia crianças pequenas. O medo não era apenas de que se assustassem, mas de que pudessem ser atraídas para dentro do reflexo. As histórias mais antigas falam de crianças que adoeceram sem explicação, logo após noites em que dormiram diante de um espelho herdado da família. Febre repentina, pesadelos constantes e crises de choro durante a madrugada eram os sinais mais comuns. Os médicos não encontravam causas, e os mais velhos sabiam a resposta. O espelho havia tocado a alma da criança. Há um relato famoso de um menino que, por insistência, passou a dormir no quarto dos avós, onde havia um espelho de moldura dourada, presente de casamento de décadas atrás. Em menos de uma semana, o garoto começou a dizer que alguém o chamava dentro do vidro. Primeiro, a voz era doce e calma, mas depois se tornava mais grave, como se pertencesse a outra pessoa. Numa das noites, o menino foi encontrado em pé diante do espelho, os olhos fixos e a expressão vazia. Quando despertou, não lembrava de nada.
Essas experiências geraram a crença de que crianças são alvos preferidos dos espelhos antigos. Talvez pela pureza, talvez pela vulnerabilidade, talvez porque, diante delas, a barreira entre o visível e o invisível é mais frágil. O que ninguém contesta é o risco. A cada vez que uma criança aponta para o vidro e diz ter visto algo que não deveria estar ali, a lenda ganha mais força. O quarto capítulo deste mistério deixa claro: os espelhos não são apenas perigosos para quem acredita, mas também para aqueles que ainda não aprenderam a temer. E se até os inocentes podem enxergar além do reflexo, é sinal de que o perigo é muito mais real do que estamos dispostos a admitir. Entre os muitos sinais de que algo não está certo em frente a um espelho antigo, poucos são tão perturbadores quanto o sorriso independente. Não importa se é contado por moradores do interior ou por famílias em grandes cidades. O relato é quase sempre o mesmo. A pessoa se aproxima do espelho, encara a própria imagem e, por um instante, percebe que o reflexo sorri, mesmo que seus lábios permaneçam imóveis. Esse fenômeno, aparentemente simples, tem efeitos devastadores sobre quem o vivencia. O sorriso, que deveria transmitir alegria, torna-se um gesto macabro, porque revela que o reflexo tem vontade própria. Não se trata mais de um atraso de movimento ou de uma sombra mal interpretada. É uma ação consciente, como se houvesse uma entidade do outro lado, capaz de se manifestar por meio de expressões que não pertencem a você. Relatos dão conta de que esses sorrisos não acontecem em qualquer momento, mas quase sempre durante a madrugada, quando a mente está mais frágil e a casa mergulhada em silêncio. Há quem tenha visto o reflexo sorrir e, em seguida, sentir uma onda de calor subir pelo corpo, como se estivesse sendo observado com intimidade indevida. Outros relatam o contrário, um frio súbito, capaz de arrepiar cada fio de cabelo, acompanhado pela impressão de que algo no espelho tenta atravessar a barreira do vidro. Esse detalhe se repete em diferentes histórias. Após o sorriso independente, sempre vem uma consequência: insônia persistente, pesadelos recorrentes ou a sensação de estar sendo seguido mesmo fora do quarto. É como se o sorriso fosse apenas o primeiro contato, uma forma de o reflexo avisar que está vivo, que tem autonomia e que não pretende ser ignorado. Os mais antigos dizem que esse fenômeno é um convite silencioso. O reflexo sorri não para imitar, mas para chamar, como quem abre uma porta e aguarda a resposta. Há quem defenda que, se alguém sorrir de volta, estabelece um vínculo imediato com o que habita o espelho. Um pacto involuntário, selado por um gesto que deveria ser humano, mas não é. Esse quinto capítulo nos alerta para algo crucial. Nunca responda a um reflexo que se move sozinho, porque um sorriso no espelho pode ser o primeiro passo para algo muito mais sombrio, algo que não se limita à superfície do vidro. Em muitas histórias envolvendo espelhos antigos, há um elemento recorrente que quase sempre passa despercebido: a luz. Seja a chama de uma vela, a lamparina pendurada no teto, ou mesmo a lâmpada elétrica mais moderna, ela parece se comportar de forma estranha quando está próxima a um espelho herdado. Não é raro ouvir relatos de luzes que piscam, diminuem de intensidade ou apagam sozinhas, como se algo no vidro interferisse diretamente na energia ao redor. Um dos casos mais assustadores aconteceu em uma pequena cidade do interior. Uma família relatou que, durante semanas, a lamparina do quarto onde havia um espelho antigo sempre vacilava por volta da meia-noite. No início, acreditaram que era apenas defeito no pavio. Mas ao trocar por uma lâmpada elétrica, o fenômeno persistiu. A luz piscava, a claridade enfraquecia e, em certos momentos, sombras que não pertenciam a ninguém surgiam projetadas nas paredes. Esse comportamento peculiar da luz é interpretado por muitos como uma prova de que o espelho funciona como um ponto de passagem. Se realmente há algo do outro lado, é natural que sua presença interfira nas condições normais do ambiente. O detalhe mais perturbador, porém, é que os relatos descrevem o mesmo padrão. A vacilação da luz ocorre justamente quando alguém está prestes a encarar o vidro. É como se fosse um aviso, um sinal de que o que está além da superfície percebeu sua aproximação.
Alguns estudiosos de tradições populares afirmam que a ligação entre espelhos e energia luminosa é antiga. No passado, acreditava-se que a prata, usada no processo de fabricação, tinha a capacidade de refletir não apenas imagens, mas também espíritos. Nesse contexto, a luz que vacila não seria defeito ou coincidência, mas o resultado de forças invisíveis atravessando a barreira entre os mundos. O impacto psicológico desse fenômeno é devastador. Imagine estar sozinho em seu quarto, com apenas uma vela acesa, e ver a chama se contorcer sem vento algum. O instinto diz que algo está errado, e o medo cresce porque a mente humana associa a luz à segurança. Quando essa segurança falha diante de um espelho antigo, o que resta é a sensação de estar exposto, vulnerável, à mercê de algo que não se mostra por completo. Este capítulo deixa claro que não é apenas a visão do reflexo que assusta. Até mesmo a luz, companheira fiel das noites escuras, se torna cúmplice do terror quando um espelho antigo está por perto. E se até a claridade vacila, o que esperar do coração humano quando a escuridão finalmente vence? Se ver o reflexo agir sozinho já é aterrorizante. Ouvir um som vindo de onde deveria existir apenas silêncio é ainda mais perturbador. Diversos relatos ao longo das décadas falam de pessoas que, em noites de insônia, resolveram se aproximar de um espelho antigo e juram ter escutado vozes atrás do vidro. Não eram ecos comuns, nem barulhos da casa rangendo. Eram sussurros baixos, abafados, quase impossíveis de entender, mas inconfundíveis demais para serem fruto da imaginação. Um homem contou que, ao encostar o ouvido em um espelho herdado da família, ouviu claramente seu próprio nome sendo chamado 3 vezes. A voz não era conhecida, mas soava íntima, como se alguém próximo tentasse se comunicar de um lugar distante. Ele nunca mais repetiu o gesto. Outra jovem relatou que, em meio à madrugada, percebeu sons semelhantes a conversas rápidas, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo do outro lado do vidro. Quando tentou se afastar, teve a impressão de que uma dessas vozes a acompanhava até a cama, sussurrando dentro de sua mente. Esse tipo de experiência gera um dilema inquietante. O que são essas vozes? Espíritos aprisionados no reflexo? Ecos de memórias de quem já se olhou naquele espelho? Ou manifestações de algo que usa o vidro como meio para atravessar barreiras invisíveis? Nenhuma resposta é definitiva, mas o simples fato de tantos relatos coincidirem reforça a crença de que o espelho não é apenas um objeto, mas um canal aberto. As consequências desse fenômeno também não são leves. Pessoas que afirmam ouvir vozes em espelhos antigos relatam perda de sono, ansiedade constante e até mesmo episódios de paranoia. Sentem como se estivessem sendo chamadas para mais perto, como se o espelho quisesse atrair sua atenção e estabelecer um vínculo. E o medo maior é que, ao responder a esse chamado, seja impossível voltar atrás. Os mais velhos sempre aconselharam: se ouvir algo vindo do espelho, nunca responda, porque ao dialogar com o que está atrás do vidro, você concede permissão para que ele entre. E essa é uma fronteira que não pode ser cruzada sem consequências. Este capítulo revela um aspecto mais profundo da lenda. Os espelhos não apenas observam, mas também sussurram. Eles não se limitam a refletir, tentam se comunicar. E quando a comunicação se estabelece, o perigo deixa de ser simbólico para se tornar pessoal. Um dos relatos mais estranhos envolvendo espelhos antigos fala de reflexos que parecem envelhecer mais rápido do que a própria pessoa. Imagine-se encarar no vidro e, por um instante, perceber rugas profundas que não estão no seu rosto real, cabelos brancos que você ainda não tem, ou olhos cansados que não pertencem à sua idade. Essa experiência já foi descrita por diferentes pessoas, sempre acompanhada da mesma sensação. O espelho não mostra apenas quem você é, mas quem você será, ou quem poderia ter sido. Uma senhora do interior contou que, quando jovem, evitava entrar no quarto da avó à noite porque, ao se olhar no espelho herdado da família, via a si mesma com feições envelhecidas. No início, acreditava ser fruto da imaginação, até o dia em que uma prima relatou a mesma visão. Para ambas, o reflexo parecia revelar um futuro sombrio.
como se a juventude estivesse sendo sugada para dentro do vidro. Outro caso, mais recente, ocorreu com um rapaz que herdou um espelho de moldura trabalhada em prata. Durante meses, notou que sua imagem refletida parecia carregar olheiras profundas e pele cansada, mesmo quando ele estava saudável e descansado. O detalhe assustador foi que aos poucos começou a se sentir de fato exausto, como se o reflexo antecipasse uma condição que logo se tornaria real. O espelho não apenas mostrava uma versão diferente, mas parecia transformá-la em destino. Essa ideia abre uma reflexão perturbadora. E se o espelho não for apenas um objeto, mas uma espécie de oráculo distorcido? Se o reflexo mostrar não apenas a aparência, mas o preço oculto de dormir diante dele? Nesse sentido, envelhecer no vidro seria apenas um aviso de que algo vital está sendo retirado, consumido a cada noite, até se manifestar no corpo real. O simbolismo é ainda mais assustador. O rosto é a expressão máxima de identidade. Ver-se envelhecido antes do tempo é como perder parte de quem você é, como se a vida fosse arrancada em silêncio. Talvez por isso tantos evitam encarar espelhos antigos na escuridão, temendo que revelem um futuro que não estão prontos para suportar. Este capítulo mostra que o perigo não está apenas em movimentos estranhos ou vozes distantes. Às vezes, o maior terror é o reflexo do próprio tempo, acelerado por forças que não deveriam estar ali. Porque ao envelhecer dentro do espelho, você descobre que sua imagem pode não pertencer mais a você. Entre tantos relatos de espelhos antigos, um detalhe recorrente desperta mais medo do que qualquer outro: a sensação de estar sendo observado enquanto dorme. Não importa se os olhos estão fechados, se a casa está em silêncio, se não há ninguém mais no quarto. Quem já passou por isso descreve a mesma experiência: o peso de um olhar constante vindo do espelho. Um casal contou que, após colocar a cama em frente a um espelho herdado de familiares, começou a acordar no mesmo horário todas as madrugadas. Não havia ruído algum, mas ambos sentiam como se fossem vigiados de perto. A mulher dizia que sonhava com olhos invisíveis fixos nela, enquanto o marido acordava sempre com a sensação de ter alguém parado junto à cabeceira. Quando decidiram mudar o espelho de lugar, os despertares cessaram imediatamente. Outro caso, ainda mais inquietante, ocorreu com um rapaz que morava sozinho. Ele relatou que em várias noites seguidas acordou no meio da madrugada sem motivo aparente. A única constante era a certeza de que, se abrisse os olhos, veria o reflexo de algo ao lado da cama. Um detalhe marcante: em uma dessas noites, ele ouviu a madeira da moldura estalar, como se alguém tivesse pressionado o espelho por dentro. Essa sensação de presença invisível é devastadora porque atinge a vulnerabilidade máxima do ser humano: o sono. Durante o dia, é possível reagir, duvidar, afastar-se. Mas quando a mente descansa e o corpo se entrega, não há defesas. Se realmente existe algo por trás do vidro, é nesse estado de fragilidade que encontra espaço para se aproximar. A tradição popular sempre alertou para esse risco. No interior, dizia-se que o reflexo não dorme nunca. Enquanto você repousa, ele permanece desperto, observando em silêncio, esperando. Essa crença deu origem ao costume de cobrir espelhos com lençóis ou panos escuros à noite, como uma forma de impedir que a vigilância ultrapassasse os limites do aceitável. O mais perturbador é que esse tipo de relato cria uma pergunta inevitável: se o reflexo nunca dorme, de onde ele tira tanta energia? A resposta que muitos dão é direta: ele se alimenta de quem está diante dele. Cada noite de sono interrompida, cada madrugada em que você desperta sob o peso de olhos invisíveis, fortalece o que vive atrás do vidro. Este capítulo mostra que o verdadeiro terror não está apenas no que vemos, mas no que sentimos. Porque quando o reflexo não dorme, a vigília nunca termina. E você descobre que o descanso pode se transformar em armadilha. Há quem acredite que dormir diante de um espelho antigo não apenas perturba a mente, mas deixa sinais físicos no corpo. Os relatos são numerosos e consistentes. Pessoas que despertam com arranhões, hematomas ou marcas estranhas que não existiam na noite anterior.
A explicação médica quase nunca é satisfatória. Não há quedas, não há acidentes, e muitas vezes os sinais surgem em locais impossíveis de serem causados por movimentos durante o sono. Uma jovem relatou que, após uma semana dormindo em frente ao espelho herdado de sua família, começou a acordar com pequenos cortes nos braços. As marcas lembravam arranhões de unhas, mas ela morava sozinha e não tinha animais em casa. Outro caso fala de um senhor que, ao acordar, encontrou manchas roxas espalhadas pelas costas, como se tivesse sido agarrado durante a noite. O detalhe mais perturbador é que o espelho diante de sua cama apresentava naquela mesma manhã um leve embaçado no vidro, como se alguém tivesse respirado do outro lado. Para muitos, esses sinais físicos são a prova de que o espelho não se limita a observar. Ele interage. A energia refletida não apenas acompanha os sonhos, mas atravessa a barreira do vidro e toca o corpo de quem dorme. O mais assustador é que quanto mais frequentes as marcas se tornam, mais intensas ficam as sensações de esgotamento. As vítimas relatam não apenas dores inexplicáveis, mas também um cansaço profundo, como se cada noite diante do espelho drenasse parte da vitalidade. Na tradição popular, dizia-se que essas marcas eram a assinatura de algo aprisionado no reflexo, tentando se aproximar do mundo real, como se cada arranhão fosse um lembrete. A barreira entre o vidro e a carne é mais frágil do que se imagina. Alguns acreditavam que, ao persistir diante do espelho, as marcas poderiam evoluir para algo pior, não apenas feridas externas, mas doenças súbitas, enfraquecimento progressivo ou até mesmo a perda completa da vontade de viver. Esse capítulo amplia o alerta. Os espelhos antigos não são apenas janelas de observação, mas instrumentos de contato. E quando o corpo começa a carregar sinais do que acontece durante a madrugada, o perigo deixa de ser lenda e passa a ser prova. Afinal, não há superstição capaz de apagar arranhões que surgem sem explicação, nem silêncio que esconda o fato de que algo, de algum modo, atravessou o vidro para alcançar você. Entre todas as teorias que cercam os espelhos antigos, uma das mais perturbadoras é a de que eles não são apenas objetos de reflexão, mas verdadeiras portas para outro lugar. Não se trata de metáfora. Para quem viveu experiências estranhas diante deles, a sensação é de que a superfície do vidro não é sólida, mas uma membrana, uma passagem esperando para ser atravessada. Há relatos de pessoas que, durante a madrugada, enxergaram o reflexo ondular como água agitada. O quarto permanecia imóvel, mas no espelho, as paredes tremiam como se estivessem submersas. Um rapaz afirmou que, ao estender a mão, sentiu o vidro frio se transformar em algo úmido e maleável, como se estivesse prestes a ser puxado para dentro. Ele recuou a tempo, mas nunca mais conseguiu dormir no mesmo quarto. Outro testemunho veio de uma senhora que, após a morte do marido, começou a sonhar repetidamente que ele a chamava de dentro do espelho. Certa noite acordou assustada e encontrou o reflexo do companheiro no vidro, sorrindo para ela. O detalhe perturbador era que o corpo dele não estava no caixão, mas em pé, do outro lado, como se aguardasse que ela se aproximasse. Desde então, sua família cobre todos os espelhos da casa, temendo que o chamado volte a acontecer. Esses episódios alimentaram a crença de que espelhos herdados guardam mais do que lembranças. Eles se tornam corredores entre o mundo físico e algo que não compreendemos. O perigo maior é que, ao dormir diante de um espelho, você baixa a guarda, permitindo que a passagem seja aberta sem resistência. Enquanto o corpo descansa, a mente se encontra vulnerável, e é nesse estado que a porta se escancara. A simbologia é clara e assustadora. O espelho, que deveria apenas devolver a imagem, assume o papel de guardião de fronteiras invisíveis, e quando ele se abre, não há garantias sobre o que pode atravessar. Talvez sejam ecos de memórias, talvez presenças presas no passado, ou talvez algo mais sombrio, em busca de espaço no presente. O que esse capítulo nos revela é que a superfície polida do vidro pode esconder profundidades que não deveriam ser exploradas. Porque se o espelho é de fato uma porta, toda vez que você se deita diante dele,
corre o risco de deixá-la entreaberta, e nem sempre é possível escolher quem vai passar por ela. Há quem diga que dormir diante de um espelho antigo não apenas abre portas, mas também desperta um julgamento silencioso. Pessoas relatam a sensação de que, ao encarar o vidro em certas madrugadas, algo as observa com intensidade, como se sondasse seus pensamentos mais íntimos. Não há olhos visíveis, não há boca, não há rosto algum. Apenas o reflexo devolvido. Mas por trás dele há a convicção de estar sendo avaliado por uma presença que não precisa se mostrar para ser temida. Um fazendeiro idoso contou que, após anos de conflitos com vizinhos, começou a notar o espelho da família mais escuro do que o normal. Ele jurava que, sempre que se aproximava, o reflexo parecia questioná-lo em silêncio, expondo culpas que preferia esconder. Pouco tempo depois, foi encontrado morto em sua cama, o rosto tomado por uma expressão de pavor indescritível. Para a comunidade não restava dúvida, o espelho havia cobrado suas dívidas. Outro caso envolveu uma jovem que jamais havia cometido mal algum. Ainda assim, passou a sentir o mesmo olhar de julgamento toda vez que se via diante do espelho antigo herdado dos avós. Ela descreveu que não suportava permanecer muito tempo em frente ao vidro, pois sentia que cada segredo, cada medo e cada fraqueza estavam sendo arrancados de dentro dela. Não havia condenação explícita, mas a lembrança constante de que alguém ou algo conhecia suas verdades ocultas. Essa ideia transforma o espelho em um tribunal invisível, onde não existem defesas, nem advogados, nem palavras que possam salvar. O reflexo não acusa em voz alta, mas revela por meio da sensação esmagadora de exposição. É como se a superfície polida fosse capaz de despir a alma de suas máscaras, expondo aquilo que ninguém gostaria de admitir nem para si mesmo. Na tradição popular, esse julgamento era visto como um presságio. Se o espelho pesava sobre você, era sinal de que havia algo errado, uma culpa, uma fragilidade ou um vazio impossível de esconder. Dormir diante dele era se arriscar a enfrentar esse tribunal noite após noite, até não suportar mais a pressão. Esse capítulo revela uma camada ainda mais perturbadora da lenda. O espelho antigo não precisa agir para destruir. Basta fazer com que você se veja como realmente é, sem defesas, sem ilusões. Porque, no fundo, o que mais assusta não é o reflexo distorcido, mas a possibilidade de descobrir que o verdadeiro monstro mora dentro de você. Nem sempre o espelho age quando estamos acordados. Muitos relatos falam de experiências que começam durante o sono, quando a mente está indefesa e aberta a estímulos invisíveis. Pessoas que dormiram diante de espelhos antigos descrevem sonhos recorrentes em que eram atraídas para dentro do vidro. O cenário é sempre semelhante, um quarto idêntico ao real, mas mergulhado em silêncio absoluto, onde o reflexo não apenas observa, mas chama. Uma jovem relatou ter sonhado repetidas vezes com o mesmo espelho herdado da família. Em seus sonhos, ela se via levantando da cama e caminhando em direção ao vidro. O reflexo sorria e estendia a mão, convidando-a a atravessar. No início, conseguia resistir e acordava assustada, mas, em certa noite, sentiu a mão do reflexo tocar a sua. No dia seguinte, acordou exausta como se tivesse passado horas caminhando em um mundo do qual não conseguia se lembrar. Outro caso fala de uma criança que acordava sempre chorando, dizendo que havia ficado presa atrás do espelho enquanto dormia. O detalhe perturbador é que durante essas noites, os pais juravam ouvir batidas leves no vidro, como se alguém tentasse sair. Para eles, não havia dúvida de que os sonhos eram, na verdade, experiências reais em um espaço que não deveria ser acessado. Esses episódios levantam uma questão aterradora. E se os sonhos diante de espelhos não forem simples construções da mente, mas encontros reais em uma dimensão paralela? A explicação popular é direta. O espelho funciona como um portal para o inconsciente coletivo, permitindo que entidades ou presenças aprisionadas se comuniquem através dos sonhos. A consequência desse fenômeno é devastadora. Pessoas que afirmam ter sido chamadas pelos reflexos relatam noites de insônia, medo de adormecer
e até sintomas físicos, como tremores, suores noturnos e perda de apetite. Como se o simples ato de sonhar diante de um espelho antigo fosse suficiente para abrir uma ferida na mente, difícil de cicatrizar. Esse capítulo mostra que o perigo não está apenas em permanecer acordado diante do vidro. Mesmo durante o sono, o espelho continua ativo, aguardando a oportunidade de se infiltrar nos sonhos e transformá-los em armadilhas. E quando o chamado se torna insistente, resistir pode não ser suficiente. Entre os relatos mais perturbadores envolvendo espelhos antigos estão aqueles em que o reflexo assume a forma de pessoas conhecidas. Imagine acordar no meio da noite, olhar para o vidro e ver a silhueta de sua mãe, de um irmão ou até mesmo de um filho. A princípio, a sensação é de alívio, mas basta se aproximar para perceber o detalhe que transforma o conforto em horror. O rosto refletido está vazio, sem feições, ou mostra expressões que a pessoa real jamais teria naquele momento. Um dos casos mais comentados ocorreu em uma pequena comunidade rural, quando uma criança de 8 anos afirmou ter visto a mãe chamando por ela no reflexo. Ao correr até a porta, percebeu que a verdadeira mãe dormia profundamente no quarto ao lado. O que estava no espelho, imóvel e sorridente, não passava de uma cópia. Desde aquele dia, a menina nunca mais conseguiu ficar sozinha em frente ao vidro. Outro episódio envolveu um rapaz que, após o falecimento do pai, começou a ver sua imagem refletida no espelho da sala em diversas noites. O detalhe mais assustador era que o reflexo do pai não se comportava como lembrança ou ilusão. Ele acenava, como se estivesse pedindo que o filho se aproximasse, como se esperasse algo do outro lado. O jovem descreveu que, em certos momentos, teve a impressão de que o reflexo imitava sua própria silhueta, como se ambos estivessem se tornando um só. Esse fenômeno abre espaço para uma interpretação ainda mais sombria. Talvez os espelhos antigos sejam capazes de manipular emoções, usando a imagem de pessoas queridas para atrair suas vítimas. Afinal, nada é mais difícil de resistir do que a lembrança de alguém amado. Ao se apresentar sob a forma de familiares, o espelho cria uma armadilha emocional perfeita, misturando saudade com medo, carinho com terror. Na tradição popular dizia-se que, quando o reflexo mostra alguém da família, é sinal de perigo iminente. Não porque aquela pessoa esteja realmente ali, mas porque o espelho descobriu sua fraqueza. Ao usar rostos conhecidos, ele abre caminho para enganar, seduzir e manipular. Este capítulo deixa claro que os espelhos antigos não precisam se limitar a distorções da sua própria imagem. Eles podem invadir suas memórias, assumir as formas que mais lhe tocam e transformar laços de afeto em instrumentos de terror. Porque quando o reflexo se torna familiar, o medo deixa de ser apenas psicológico e passa a ser profundamente pessoal. Há um tipo de relato que vai além do quarto ou da casa. Pessoas que decidiram se livrar de espelhos antigos, doando-os, vendendo-os ou até destruindo-os, juram que a sensação de perseguição continuou mesmo depois de se desfazerem do objeto. É como se algo ligado ao vidro não tivesse desaparecido junto com ele, mas se apegado à pessoa que dormiu em frente à sua superfície. Um exemplo marcante aconteceu com uma família que, após meses de noites perturbadoras, decidiu levar o espelho herdado até um ferro velho. Dias depois, começaram a notar reflexos estranhos em outros objetos da casa. Vidraças, talheres, até na tela escura da televisão desligada. Em todos eles, o detalhe mais perturbador era o mesmo: uma silhueta imóvel, observando à distância. Para eles, o espelho não havia ficado no ferro velho. Continuava por perto, invisível, insistente. Outro caso fala de um estudante que, ao se mudar para longe da família, deixou para trás o espelho antigo de seu quarto. Mesmo assim, relatava que sempre que caminhava tarde da noite, percebia um brilho rápido em vitrines ou janelas, como se estivesse sendo seguido. Ele descreveu que não era apenas uma sombra, mas algo que se moldava de acordo com sua figura, sempre sem feições, como um reflexo independente que não o abandonava. Essas histórias reforçam a crença de que não é o objeto em si que assombra,
mas o vínculo criado ao dormir diante dele. O espelho seria apenas o meio, a porta de entrada para algo que, uma vez despertado, já não precisa do vidro para se manifestar. E a partir desse momento, a perseguição não se limita mais a um lugar específico. O reflexo passa a acompanhar a vítima onde quer que ela vá. A ideia é aterradora porque sugere que não basta afastar o objeto físico para se livrar da influência. Uma vez marcado pelo espelho, você se torna parte dele, e não há distância capaz de romper esse laço. É como carregar consigo uma sombra invisível, sempre à espreita, aguardando o instante em que a solidão e o silêncio permitem que ela se revele novamente. Este capítulo mostra que o verdadeiro terror não é o espelho que permanece em casa, mas o reflexo que aprende a segui-lo. Porque quando você descobre que o vidro não é mais necessário, entende que não há fuga possível. Entre as histórias mais sombrias ligadas a espelhos antigos, existe um rumor transmitido em sussurros, a ideia de que certos rituais podem despertar de vez o que está aprisionado atrás do vidro. Um deles é conhecido como o teste da meia-noite. Consiste em permanecer sozinho diante do espelho herdado, a luz fraca de uma vela quase apagando, e repetir o próprio nome em voz baixa 3 vezes. Os mais velhos advertiam que esse ritual nunca deveria ser feito. Mas jovens curiosos, em busca de coragem ou diversão, insistiram em experimentá-lo. Um rapaz contou que, após repetir seu nome, sentiu o ar rarefeito, como se o quarto fosse sugado para dentro do vidro. A chama da vela se apagou e, no reflexo, ele ainda pôde ver a vela acesa. Em pânico, correu para fora e, desde aquele dia, nunca mais conseguiu se encarar em qualquer superfície refletida. Outro caso fala de 2 amigas que decidiram testar a lenda em segredo. Ficaram diante do espelho antigo da família de uma delas e repetiram o ritual. A primeira não relatou nada além de frio intenso, mas a segunda, dias depois, começou a ter pesadelos recorrentes em que via sua amiga chorando do outro lado do vidro, pedindo ajuda. Ninguém jamais conseguiu explicar a coincidência, mas a experiência deixou marcas que perduraram por anos. A simbologia desse ritual é clara. Pronunciar o próprio nome diante do espelho é como oferecer sua identidade a algo que aguarda do outro lado. É um convite, uma permissão para que o reflexo deixe de ser apenas cópia e se torne presença. O nome, afinal, é a essência do indivíduo. Dito em voz alta, ele abre caminho para conexões invisíveis e, diante de um espelho antigo, essa conexão pode ser fatal. Na tradição popular, o ritual da meia-noite nunca foi visto como brincadeira. Era tratado como tabu, proibido até de ser mencionado em voz alta. Não se sabia o que exatamente acontecia com quem ousava praticá-lo, mas os relatos de doenças repentinas, sumiços inexplicáveis e mudanças de comportamento eram atribuídos a essa imprudência. Este capítulo mostra que, mais do que objetos, os espelhos herdados podem ser tratados como instrumentos de contato. E quando se arrisca a invocar o que está por trás deles, a linha entre o reflexo e a realidade pode desaparecer em questão de segundos. Entre os relatos mais assustadores sobre espelhos antigos, há aqueles que falam de algo ainda mais perturbador do que ver ou ouvir. Trata-se da sensação de ser substituído, como se o reflexo deixasse de ser apenas uma imagem e passasse a ocupar o espaço de quem o observa. Pessoas contam experiências em que, durante a madrugada, acordaram diante do espelho e juram ter visto sua própria silhueta mover-se de forma independente, como se quisesse escapar do vidro. Um jovem relatou que, certa noite, levantou-se para beber água e cruzou o olhar com seu reflexo. O detalhe aterrador foi perceber que a imagem não estava em pijamas como ele, mas com a mesma roupa usada no dia anterior. Ao estender a mão para tocar o vidro, sentiu um frio intenso percorrer o braço e, por um instante, acreditou ter sido puxado para dentro. Quando recuou, o reflexo sorriu e continuou vestido de forma diferente, como se tivesse se tornado outra versão de si mesmo. Outro caso fala de uma mulher que sonhou estar presa dentro do espelho, batendo contra a superfície enquanto via seu corpo real deitado na cama. Ao acordar, o pesadelo parecia tão real que correu até o espelho para se certificar. No vidro,
Jurava que seus olhos não a seguiam corretamente. A sensação era a de que algo havia ocupado seu lugar, como se ela fosse apenas uma visitante em sua própria vida. Esses relatos reforçam a ideia de que os espelhos não apenas refletem, mas também competem por espaço. A troca de lugares seria o ápice do poder desses objetos, a inversão entre quem observa e quem é observado. E uma vez que isso acontece, não há garantias de que a pessoa consiga recuperar sua posição. Talvez aquele que atravessa o vidro nunca volte, e o reflexo passe a viver no mundo real em seu lugar. Na tradição popular, dizia-se que esse era o maior perigo de dormir diante de um espelho. Permitir que o reflexo crie raízes, ganhe força e, por fim, encontre a oportunidade de atravessar. Cobrir o vidro não era apenas superstição, mas uma tentativa de evitar que essa troca se concretizasse. Este capítulo traz o alerta definitivo. Os espelhos antigos não são apenas janelas, mas rivais silenciosos, e quando o reflexo decide ocupar seu lugar, não há como saber se quem olha de volta ainda é você. Em algumas histórias, não há reflexos que sorriem, vozes que sussurram ou movimentos atrasados. O que aparece é ainda mais perturbador: nada. Pessoas relatam que, ao acordar de madrugada e olhar para o espelho antigo, não veem absolutamente nada refletido. O quarto está ali, a cama está ali, mas sua própria imagem desaparece como se tivesse sido apagada. É um momento breve, mas suficiente para marcar a mente com a certeza de que o espelho não devolveu aquilo que deveria. Um estudante contou que durante uma noite chuvosa, se levantou para fechar a janela e, ao passar diante do espelho herdado da família, percebeu que sua figura não estava lá. Apenas o vazio, um espaço em branco, como se a superfície refletisse um mundo sem ele. Desesperado, correu para acender a luz. No instante em que o fez, sua imagem reapareceu, mas os olhos refletidos pareciam mais escuros do que o normal, como se algo tivesse se infiltrado naquele breve lapso. Outro relato veio de uma mulher que, por semanas, sentiu uma ausência estranha no reflexo. Sempre que se olhava de madrugada, sua figura surgia borrada, como uma sombra mal definida, até que, certa noite, desapareceu por completo. No dia seguinte, ela começou a ser descrita por familiares como mais distante, mais fria, como se parte dela tivesse ficado do outro lado. Esse fenômeno, chamado de o vazio do espelho, alimenta a crença de que o vidro não é apenas um reflexo, mas um reservatório. Ele pode reter pedaços de quem o encara, sugando pouco a pouco até que reste apenas a ausência. É como se, em vez de devolver sua imagem, o espelho a guardasse para si numa coleção silenciosa de presenças roubadas. Na tradição popular, acreditava-se que esse vazio era o aviso final. Se o espelho deixava de refletir, era sinal de que algo maior estava prestes a acontecer. Muitos moradores cobriam imediatamente o vidro ou até o destruíam, temendo que a ausência se tornasse permanente. Porque, se a imagem não volta, talvez signifique que a alma também já não pertence mais a este lado. Este capítulo reforça o que há de mais sombrio nos espelhos antigos: a capacidade de apagar a própria existência. E quando o vazio toma o lugar do reflexo, o maior medo não é o que se vê, mas o que deixa de existir. Muitos acreditam que o espelho antigo não apenas perturba quem dorme diante dele, mas também anuncia desgraças que estão prestes a acontecer. Nas histórias que atravessaram gerações, há uma ligação constante entre aparições estranhas no reflexo e tragédias familiares ou comunitárias que se seguiram logo depois. É como se o vidro não fosse apenas testemunha, mas também mensageiro de destinos sombrios. Um agricultor relatou que, em certa madrugada, viu seu reflexo sorrir de forma distorcida no espelho herdado dos avós. Horas depois, sua plantação inteira foi tomada por uma praga desconhecida, enquanto as lavouras vizinhas permaneciam intactas. Para ele, o sorriso no vidro havia sido o prenúncio da ruína que estava por vir. Outro caso fala de uma família que, ao perceber vultos no espelho do quarto principal, foi tomada por um incêndio repentino na semana seguinte. Ninguém conseguiu explicar a origem das chamas,
mas todos acreditavam que o reflexo havia dado o aviso de que algo inevitável se aproximava. Desde então, a comunidade passou a associar espelhos herdados a sinais de desgraça. Essas coincidências alimentam a ideia de que os espelhos não apenas guardam memórias, mas também concentram energias que antecipam o pior. Alguns estudiosos de tradições populares dizem que o vidro, impregnado por décadas de olhares e segredos, acaba funcionando como um receptáculo de presságios. Ele não cria a tragédia, mas a anuncia, como se fosse incapaz de esconder o peso do que está para acontecer. O simbolismo disso é devastador. Se um espelho pode refletir o futuro, mesmo em fragmentos distorcidos, significa que cada olhar lançado a ele pode ser um risco de testemunhar algo que não se deseja. Por isso, em muitas regiões, tornou-se comum cobrir espelhos em momentos de doença ou após brigas familiares, acreditando que o vidro poderia atrair ainda mais infortúnios se permanecesse descoberto. Este capítulo mostra que o espelho antigo não é apenas objeto de terror noturno. Ele se torna um oráculo sombrio, um instrumento que pressagia tragédias antes que aconteçam. E o mais assustador é a dúvida que deixa no ar. Quando você encara o reflexo, será que está apenas vendo o presente ou testemunhando o prenúncio daquilo que vai destruir sua vida? Entre os aspectos mais sombrios ligados a espelhos antigos está a crença de que eles não apenas refletem ou anunciam tragédias, mas se alimentam da energia vital de quem ousa dormir diante deles. É uma ideia perturbadora, mas os relatos parecem seguir um mesmo padrão. Quanto mais tempo alguém permanece exposto, mais frágil, exausto e abatido se torna. Um jovem que herdou o espelho do bisavô contou que, após semanas dormindo no mesmo quarto, começou a sentir um cansaço inexplicável. Não importava quanto dormisse, acordava sempre com a sensação de ter passado a noite em vigília. Com o tempo, perdeu peso, o olhar ficou opaco e a vitalidade desapareceu. Somente quando o espelho foi retirado, sua saúde começou a melhorar. Outro caso envolveu uma senhora que vivia sozinha e mantinha um grande espelho na parede do quarto. Os vizinhos diziam que ela envelhecia rápido demais, como se a vida estivesse sendo sugada de dentro para fora. No dia de sua morte, o espelho foi encontrado embaçado, como se tivesse absorvido sua última respiração. A peça acabou destruída, mas os moradores juravam que, mesmo quebrado, o vidro refletia uma sombra estranha entre os fragmentos. Esse padrão fortaleceu a crença de que o espelho não é apenas objeto passivo, mas ativo, um predador silencioso que consome lentamente a essência de quem dorme sob sua influência. O mais perturbador é que essa suposta alimentação não deixa rastros claros, mas sinais sutis, olheiras persistentes, doenças repentinas, melancolia sem motivo aparente. Pequenos sintomas que, juntos, formam um quadro de esgotamento total. A simbologia disso é clara e cruel. O espelho, que deveria devolver a imagem, retira algo em troca. Ele oferece reflexo, mas exige vida. É uma troca desigual, invisível, que se perpetua noite após noite até que a vítima perceba tarde demais. Este capítulo reforça a ideia de que espelhos antigos não são apenas janelas para outros mundos, mas criaturas famintas que se escondem atrás da aparência inofensiva do vidro. Porque se ele realmente se alimenta de você, não basta evitar olhar. É preciso nunca dormir sob sua vigilância. Existem histórias em que o espelho não afeta apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Em povoados do interior, há relatos de espelhos herdados que pareciam espalhar uma atmosfera de medo coletivo, como se a simples presença deles dentro de uma casa fosse suficiente para contaminar toda a vizinhança. Um caso famoso ocorreu em um vilarejo onde um enorme espelho de moldura dourada foi passado de geração em geração. Diziam que, desde que o objeto chegou, tragédias inexplicáveis começaram a acontecer. Primeiro, uma seca prolongada destruiu colheitas. Depois, uma série de doenças misteriosas atingiu crianças e idosos. O detalhe que mais assustava era que, em todas essas ocasiões, moradores juravam ver vultos refletidos na superfície do vidro, mesmo quando não estavam dentro da casa onde o espelho permanecia.
Outro episódio envolveu uma comunidade que decidiu destruir um espelho antigo, acusado de trazer infortúnio. Reuniram-se em praça pública e quebraram o objeto em pedaços. Mas, segundo os relatos, cada fragmento continuava refletindo silhuetas estranhas, e muitos afirmaram que os estilhaços eram capazes de atrair má sorte a quem os tocasse. Desde então, espalhou-se a ideia de que um espelho antigo jamais deveria ser destruído em público, pois sua energia se espalharia como um veneno invisível. Essas histórias moldaram costumes locais. Em muitas regiões, passou a ser regra cobrir espelhos durante festividades ou rituais religiosos, acreditando que sua presença poderia corromper a celebração. Outros povoados simplesmente proibiram que espelhos herdados permanecessem em quartos, preferindo guardá-los em porões ou celeiros longe dos olhos. O impacto social é claro. O espelho antigo deixa de ser apenas uma ameaça pessoal e se transforma em símbolo coletivo de perigo. Não é apenas você quem sofre, mas toda a comunidade ao redor. O medo compartilhado se torna tradição, e a lenda se fortalece a cada geração, como se o vidro tivesse a capacidade de assombrar não apenas lares, mas destinos inteiros. Este capítulo revela que, diante de um espelho herdado, o risco não é individual. Ao permitir sua permanência, você pode marcar não só a si mesmo, mas todos ao redor. Porque certos objetos não pertencem a uma pessoa, pertencem ao vazio que cresce no coração de uma comunidade inteira. Entre os relatos mais recentes, há um detalhe que eleva ainda mais o terror dos espelhos antigos: a ideia de que eles podem se multiplicar. Pessoas afirmam que, após conviverem por muito tempo com um espelho herdado, começaram a ver sua superfície replicada em outros lugares da casa. Janelas refletiam imagens que não correspondiam ao lado de fora. Telas desligadas de televisores mostravam vultos imóveis. Até poças de água revelavam rostos que não estavam presentes. Um jovem universitário contou que, depois de retirar um espelho antigo do quarto, começou a perceber reflexos estranhos em qualquer superfície polida. Primeiro no vidro do micro-ondas, depois na porta de um armário envernizado. O detalhe assustador era que sempre surgia a mesma silhueta parada, sem feições, apenas observando. Ele descreveu que a sensação era clara. O espelho havia se multiplicado, espalhando fragmentos invisíveis por toda a casa. Outro caso perturbador veio de uma mãe que cobriu o espelho herdado após notar comportamentos estranhos da filha pequena. No entanto, a menina continuava dizendo que o homem do espelho a seguia pelos cômodos. Certo dia, a criança apontou para uma jarra de vidro na cozinha e disse que ele estava ali sorrindo. A família decidiu se mudar, mas a criança continuou relatando as mesmas visões em superfícies comuns, como se o espelho tivesse se espalhado para além do objeto físico. Essa crença reforça a ideia de que espelhos antigos não são apenas objetos estáticos, mas entidades capazes de se reproduzir. O contato prolongado seria suficiente para abrir caminhos em outros reflexos, tornando impossível escapar de sua influência. Não importa onde você vá, qualquer superfície refletiva pode se tornar uma armadilha. Na simbologia popular, esse fenômeno é interpretado como um estágio avançado da maldição. Quando o espelho se multiplica, não há como se proteger com panos ou destruindo o objeto original. A perseguição se torna permanente, espalhando-se como uma doença silenciosa que encontra abrigo em qualquer reflexo. Este capítulo mostra que o verdadeiro risco não é apenas o espelho antigo diante da cama, mas a possibilidade de que ele se espalhe para todos os cantos da sua vida. Porque, quando o vidro aprende a se multiplicar, não existe mais lugar seguro para se esconder. Entre os relatos mais inquietantes sobre espelhos antigos, há aqueles que falam de pessoas que começaram a perder parte de si mesmas após noites seguidas dormindo diante do vidro. Não era apenas cansaço ou insônia. Era como se a própria identidade fosse pouco a pouco apagada, substituída por algo que não lhes pertencia. Um rapaz relatou que, após semanas em frente ao espelho herdado dos avós, começou a sentir dificuldade em reconhecer a própria imagem. A cada dia,
Seu reflexo parecia mais distante, os traços mais borrados como se pertencessem a outra pessoa. O detalhe perturbador é que, ao conversar com amigos, eles diziam que ele parecia diferente, embora não conseguissem explicar exatamente o motivo. Outro caso envolveu uma mulher que afirmava ouvir seu nome sussurrado sempre que passava diante do espelho da família. Com o tempo, começou a ter a sensação de que o reflexo a observava com maior intensidade do que deveria. Pouco depois, ela contou que já não se sentia dona de seus próprios pensamentos. Às vezes dizia frases que não lembrava ter dito, como se outra voz falasse através dela. Essa ideia de identidade roubada está ligada a uma crença antiga, de que os espelhos capturam não apenas a imagem, mas também fragmentos da alma. Dormir diante deles seria como oferecer pouco a pouco partes de si até que não reste mais nada. O reflexo deixaria de ser um retrato para se tornar o verdadeiro dono, enquanto a pessoa real se tornaria apenas sombra, esvaziada e sem essência. O simbolismo é profundo e aterrador. O rosto é aquilo que nos define, a marca única que nos distingue dos outros. Perdê-lo ou vê-lo transformado em algo estranho é como desaparecer em vida. Por isso, a tradição sempre associou espelhos antigos à perda de humanidade, como se fossem instrumentos capazes de trocar a essência de quem olha pelo vazio que carregam. Este capítulo mostra que o maior risco não está apenas em pesadelos ou visões. O verdadeiro perigo é perder a si mesmo, ser consumido lentamente até que o reflexo se torne mais real do que você. Porque quando a identidade é roubada, não há como recuperá-la. Entre os costumes antigos do interior, havia uma prática que ainda hoje causa arrepios: cobrir todos os espelhos da casa quando alguém morria. O motivo era simples, mas perturbador. Acreditava-se que, se o vidro permanecesse descoberto, a alma do falecido poderia ficar presa no reflexo, incapaz de seguir seu caminho. Com espelhos herdados, esse risco parecia ainda maior, pois já carregavam décadas de memórias e presenças acumuladas. Um relato antigo fala de uma família que esqueceu de cobrir o espelho do quarto após a morte da matriarca. Durante a noite, a filha mais nova acordou e jurou ter visto a mãe parada dentro do vidro, imóvel, olhando em silêncio. Desde então, aquela peça nunca mais foi usada. E acabou enterrada junto com pertences pessoais, numa tentativa desesperada de encerrar o vínculo. Outro caso ocorreu em uma comunidade onde o corpo de um jovem foi velado em casa. O espelho principal foi deixado descoberto e, na manhã seguinte, várias pessoas afirmaram ter visto o rosto do rapaz refletido no vidro, mesmo após o enterro. A partir desse episódio, a tradição de cobrir todos os espelhos se fortaleceu ainda mais, passando a ser seguida com rigor. Essa relação entre espelhos e luto mostra que eles eram vistos não apenas como objetos de risco, mas como verdadeiros portais. O reflexo, nesse contexto, não devolve apenas imagens, mas captura aquilo que ainda está em trânsito. O medo era que o espelho não apenas aprisionasse a alma, mas também a devolvesse em noites futuras, transformando a casa em palco de assombrações intermináveis. O simbolismo desse costume é poderoso. O espelho se torna a fronteira entre a vida e a morte, um limiar perigoso que, se ignorado, pode aprisionar memórias e presenças que deveriam descansar. É por isso que tantos acreditavam que dormir diante de um espelho herdado era ainda mais arriscado, porque ali poderiam estar não apenas reflexos de vivos, mas fragmentos de mortos que jamais encontraram paz. Este capítulo revela que os espelhos não refletem apenas rostos, eles refletem ausências, e quando o luto não é respeitado, o vidro se transforma em prisão eterna. Há uma crença persistente de que os espelhos antigos jamais esquecem aquilo que refletiram. Diferente da memória humana, que se apaga com o tempo, o vidro conservaria cada olhar, cada segredo e cada sombra que já passou diante dele. Assim, ao dormir em frente a um espelho herdado, você não estaria apenas diante do seu reflexo, mas diante de todos os reflexos que o antecederam. Um homem relatou que, ao herdar o espelho do bisavô,
começou a perceber rostos estranhos surgindo brevemente no vidro. Não eram fantasmas vagos, mas imagens nítidas de pessoas que ele nunca havia visto. Com o tempo, descobriu fotografias antigas da família e reconheceu nos retratos os mesmos rostos que apareciam em seu reflexo. A conclusão era inevitável. O espelho guardava fragmentos de todos que um dia se olharam nele. Outro caso fala de uma mulher que passou anos ignorando um espelho guardado em um sótão. Certo dia, decidiu limpá-lo e colocá-lo no quarto. Na primeira noite, jurou ter visto não a si mesma, mas uma cena inteira refletida. Um casal discutindo violentamente, algo que nunca havia acontecido em sua casa. Mais tarde, descobriu que os antigos donos haviam vivido tragédias familiares justamente naquele cômodo. O espelho, silencioso, havia registrado e preservado a lembrança. Essa ideia transforma o espelho em um arquivo invisível, uma espécie de testemunha que nunca apaga nada. Ele não escolhe o que guardar. Cada lágrima, cada gesto de raiva, cada olhar de afeto permanece preso na superfície, à espera do momento em que decidir se revelar. O risco de dormir diante dele é expor-se à influência de memórias que não lhe pertencem, como se sua vida fosse invadida pelas experiências dos mortos. Na tradição popular, essa crença gerou o hábito de nunca mover espelhos herdados para quartos de descanso. Diziam que, ao fazê-lo, você traria para sua intimidade não apenas um objeto, mas toda a carga emocional que ele acumulou. E uma vez que o espelho decide revelar o que guarda, não há como voltar atrás. Este capítulo mostra que o maior terror não é o reflexo que se move sozinho, mas o reflexo que guarda tudo. Porque diante de um espelho antigo, você nunca está sozinho. Está cercado por todos aqueles que ele jamais esqueceu. Ao longo de séculos, espelhos antigos foram tratados como simples objetos de família, heranças que carregavam beleza, tradição e lembranças. Mas os relatos mostram que eles escondem muito mais do que aparentam. Cada testemunho, cada história, cada experiência perturbadora aponta para o mesmo destino. Dormir diante de um espelho herdado é abrir mão da própria segurança. Não se trata apenas de reflexos atrasados, sorrisos independentes ou vozes vindas de lugares impossíveis. Não é apenas sobre sonhos, marcas no corpo ou presságios de tragédias. É sobre a presença silenciosa que acompanha cada noite, uma vigilância constante que não se pode afastar com cortinas ou fechaduras. O espelho antigo não descansa. Ele observa, absorve, se multiplica e, em alguns casos, devolve aquilo que jamais deveria ter guardado. O mais perturbador é perceber que, quanto mais histórias são contadas, mais fortes eles parecem se tornar. Cada palavra repetida alimenta o mistério. Cada lembrança reforça o medo. Cada olhar lançado para dentro do vidro fortalece o vazio por trás dele. É por isso que tantas culturas aprenderam a cobrir espelhos durante a noite ou após a morte, porque entenderam que o perigo não estava apenas no que viam, mas no que não conseguiam ver. E aqui está a verdade que permanece. Os espelhos antigos não esquecem, não dormem e não se contentam em apenas refletir. Eles aguardam. Talvez guardem memórias, talvez aprisionem presenças, talvez apenas revelem o vazio que todos carregamos. Mas independentemente da explicação, a advertência é a mesma. Nunca durma diante deles, porque, se o vidro realmente é uma porta, você nunca sabe quem ou o que pode atravessá-la. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.